Dando continuidade aos trabalhos, eu vou convidar para a mesa Luciana de Avelar Matos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a palestra dela é Cheiro dos Livros Desesperados, Preservação e Salvaguarda do Acervo Barbosa Lima Sobrinho. Bom dia. Eu queria começar me apresentando. Diferentemente de vocês, eu sou coordenadora de uma biblioteca universitária, né? Eu sou coordenadora do Núcleo de Memória, Informação e Documentação da Rede de Bibliotecas da UERJ. Eu vou falar um pouco sobre a aquisição do acervo do Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Tá? Eu dividi o trabalho em 3 partes. O que é a UERJ, né, como a gente funciona, o nosso acervo especial, Barbosa Lima Sobrinho, e o diagnóstico e as medidas de salvaguarda que nós tivemos para cuidar desse acervo, né? Bom, contextualizando um pouco, a biblioteca universitária, ela é o papel dela, né, a importância dela se dá como mediadora no processo de ensino e aprendizagem, né? Diferente das bibliotecas de instituições, bibliotecas de pesquisa, elas são bibliotecas onde o aluno tem acesso ao material que é dado na sala de aula, né, que o professor indica. Mas, por outro lado, elas acabam sendo depositárias de acervos particulares, de acervos de pessoas ilustres, né, de acervos de professores da casa. Né. Pensando nisso, a rede de bibliotecas, quando foi inaugurada em 1998, ela criou o Núcleo de Memória, Informação e Documentação, onde essas coleções poderiam ficar abrigadas e numa situação de controle melhor do que as bibliotecas onde os alunos têm livre acesso. Então, nesse núcleo ficam as coleções especiais, ficam também toda a documentação histórica da universidade. Nós somos responsáveis também pelo site, pelas comunicações eletrônicas, né, todas as redes sociais e eventos. Tudo que acontece na rede de bibliotecas é o núcleo de memória que faz tanto a comunicação quanto a execução dos eventos. Falando um pouco do objeto nosso, né, que é a biblioteca do Dr. Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. Ele viveu 103 anos de idade e, nesses 103 anos, ele acumulou um material bibliográfico imenso. Quando a UERJ comprou, foram cerca de 32 mil itens. Né? Ele foi... Só isso tudo aí, para matar a gente de inveja, a gente desempenha uma função na vida e fica exausto. Né? Ele foi tudo isso: advogado, jornalista, escritor, acadêmico, historiador, professor, político. E ele teve os 103 anos dele de vida muito focados no estudo, né, escreveu vários livros. Então, a gente, quando comprou esse acervo, viu que era um acervo muito valioso. Né? A UERJ ficou com esse acervo porque era um desejo dele, do Dr. Barbosa, que os livros dele ou ficassem no Rio de Janeiro ou em Pernambuco, que era a cidade natal dele. Né? Quando a UERJ adquiriu o acervo, adquiriu com o intuito de fazer um centro de cidadania que levasse o nome dele. Nesse centro de cidadania, a intenção do centro era se dedicar ao aprofundamento das questões sobre o exercício da cidadania, ter atendimento jurídico gratuito e especializado, fazer o desenvolvimento mesmo da sociedade brasileira, como o Dr. Barbosa sempre trabalhou. Né? Então, o acervo, quando chegou até a gente, quando a gente teve a intenção de comprar esse acervo, ele era composto por 3 tipos, né? Bibliográfico, museológico e arquivístico. Quando nós recebemos esse acervo, procuramos fazer uma análise bibliológica dos itens para poder identificar realmente aqueles livros que tinham alguma raridade, que deveriam ficar fora
desse acervo tradicional, né? Foram catalogados, classificados, fizemos... Fizemos a catalogação usando o ACR2, colocamos na nossa base de dados. Anteriormente era o VTLS, agora é o Sofia. Fizemos toda a descrição bibliológica para justamente identificar aqueles itens que possuíam características especiais, né? E esses itens especiais foram catalogados e acondicionados, higienizados primeiro, né? Isso são as fotos das estantes e aqui de alguns livros. Esse acervo bibliográfico, né, ele é composto por 22 mil itens. E, dentre eles, encontram-se 180 livros raros ou valiosos, principalmente dessas áreas de direito, filosofia, história, política e literatura. O diagnóstico que nós fizemos. Assim que chegamos lá para identificar esse acervo, houve uma higienização preliminar. Por quê? A casa dele, que agora foi demolida e virou um prédio, né? Onde existia a casa era aquela foto ali. Os livros que estavam na sala principal e na parte de uso da casa, eles estavam melhor conservados. Agora, os livros que estavam na garagem, eles tinham fungo, eles estavam muito mal conservados, né, mal acondicionados. Então, houve uma escovação mecânica desses itens. E tudo teve que ser feito muito rápido, porque a casa precisava ser desocupada. Porque, junto com a venda dos livros, houve também a venda da casa, né? Nós transferimos todos esses livros para um edifício da UERJ, e o edifício fica na Fonseca Teles, né, que é uma rua em São Cristóvão, onde existe laboratórios de engenharia, da Faculdade de Engenharia. É um prédio antigo e que sofreu um incêndio. E, durante esse incêndio, os livros não foram atacados pelo fogo, mas pela água que o bombeiro usou para apagar o incêndio. Então, tivemos cerca de 500 livros, né, se a gente pode chamar assim, eram brochuras, mais do século XX, que foram danificadas, molhadas. Então, houve um processo de secamento desses exemplares, uma segunda higienização, porque quando foi descoberto que a água molhou alguns exemplares, já tinha encharcado muito. Então, foi uma coisa difícil da gente lidar com esses exemplares que estavam, né, que foram molhados, né? Depois, nós, nessa primeira higienização preliminar, que foi para sair da casa e levar para o prédio na UERJ, quando a gente se instalou no prédio e tudo, depois do incêndio, foi feita uma higienização essa mais criteriosa. E nessa higienização foram feitas fichas identificando os danos, né? Então, para se saber qual era o número exato de intervenções que deveriam ser feitas e quanto custaria, né? É claro que nós não fizemos restaurações, né? Não fizemos obturação de nada, de página nenhuma. Nós só fizemos uma conservação, né? Identificamos os danos e mantivemos aqueles exemplares em condições de utilização. As medidas que nós usamos, que eu queria falar aqui sobre isso, nós já tivemos 4 higienizações, a mais recente foi em 2015. Nós mantemos, depois que houve essa higienização lá no prédio da Fonseca Teles, os materiais foram sendo transferidos, catalogados e transferidos para o prédio principal da UERJ, que é no campus Maracanã. Eles estão agora armazenados no núcleo de memória onde eu trabalho. Eles ficam em estantes deslizantes, 40% desse acervo, e os 60% ficam numa estanteria fixa, mas numa sala fechada, né? Ficam cobertos com murim, né? A gente procura manter a higienização
sempre que possível, mas sabendo que é uma universidade pública, que tivemos vários problemas de dinheiro, né? Então, é tudo um pouco mais, assim, dedicação dos profissionais que verba, né? A gente não tem muita verba. Então, nós procuramos manter os livros nas estantes, com bibliocantos, amarrados com os cordões. Na medida do possível, aqueles que estão muito soltas, as páginas, a capa, a gente faz uma caixa de papel alcalino. Todo o acervo foi inspecionado, ele está livre de clipses, de fitas adesivas. O Dr. Barbosa, ele gostava muito de escrever papeizinhos e colocar dentro do livro, além das anotações nas margens, né, nas marginais, ele fazia pequenos resumos e colocava dentro do livro. Então, a gente identificou esses resuminhos, esses papéis, mas tirou de dentro do livro. Fazemos uma vistoria para identificar se existem insetos ou outras pragas, né, no acervo. Quanto à segurança desse acervo, nós temos um quadro de vigilantes na universidade, que eles não ficam especificamente no núcleo de memória. Eles fazem rondas e vigiam, né, toda a universidade, mas não é específico, como é aqui na Biblioteca Nacional, que existe uma segurança em cada sala. Nós não temos isso. Temos uma câmera que monitora a entrada e a saída do núcleo de memória, e esse monitoramento é feito por nós mesmos, nós gravamos as imagens, mas não temos um serviço de segurança avaliando essas imagens, né? Os servidores do núcleo estão autorizados a retirar as chaves na portaria, somente eles, né? A gente tem esse controle. Funcionário de limpeza, ele só tem acesso quando a gente está no setor, né, acompanhando. As estantes deslizantes ficam permanentemente fechadas, a chave. E a sala onde tem a estanteria fixa também fica fechada, né? O usuário que vem consultar não tem acesso à coleção. Ele diz o que ele quer, a gente pega e entrega para ele consultar. Ele não vai às estantes junto com a gente procurar o livro, né? Eles são identificados, em geral, são alunos da universidade ou professores que consultam esse acervo. E todo o acervo está disponível na página da rede de bibliotecas pelo Sofia. Os livros raros nós fizemos fotografias das capas, né, e das folhas de rosto, e estão disponíveis também para consulta num hot site que trata só do Barbosa Lima Sobrinho. Mas não temos a digitalização dessas obras todas, até porque são obras que são valiosas por terem pertencido a eles, e a eles são raras de alguma forma, mas que existem aí para consulta em outras instituições, né? Bem, é isso que eu queria falar. Eu não tenho, né, muito mais para dizer, mas queria dizer que nós estamos lá na UERJ, a UERJ vive, a UERJ resiste, né? Estamos tentando sair desse sufoco e trabalhando muito para conservar o patrimônio, ainda mais de uma pessoa como foi o Dr. Barbosa Lima.